Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. Acabei de comer uma tâmara com morango. Tava olhando que se não tava com tâmara nos dentes. Já comeu tâmara com morango? É uma delícia, uma delícia. Lá em São Paulo, no Mercadão, o pessoal chama de chocolate com morango, chocolate natural. É muito, combina muito, é muito gostoso mesmo. E a gente está aqui para mais um devocional, né? No qual eu compartilho o meu devocional aqui com vocês, com quem quer escutar uma palavra de Deus, que ele vai falar comigo e com vocês, e a gente vai compartilhar desse momento. E hoje a gente vai falar sobre a comunidade em Cristo. E a gente vai ler Atos 2, do 38 ao 47. Antes de começar, quero contar aqui um testemunho, né? Um livramento muito grande que eu tive agora agorinha, né? Eu tô até de cabelo molhado aqui. Eu nem ia lavar o cabelo hoje. Eu terminei de orar com meu marido, né? Que a gente ora como casal. É uma luta muito grande pra gente fazer essas orações. A gente vai fazer amanhã 20 anos de casado e a gente luta constantemente. Quando a gente vê, a gente é roubado de estarmos orando juntos. Porque eu oro sozinho, ele ora sozinho, mas o casal deve estar orando junto. E aí a gente terminou de orar junto e eu me retirei e fui mexer com o negócio do bocal da lâmpada lá fora, na varanda, e subi numa cadeira. E aí eu chamei as crianças para ficarem lá me supervisionando, né? E eu fui brincar que eu tava tomando choque no bocal e a cadeira escorregou. Quando caí da cadeira, meu pé escorregou porque a varanda, o pedaço que meu pé caiu, era o pedaço que pega chuva. E aí escorreguei, bati o pé na pilastra, meu corpo rodou, bati as costas nas pilastras e a cabeça no chão. Foi horrível. E aí fiquei lá caída, né? Na hora adormeceu tudo. Fiquei preocupada com a coluna, mas eles foram chamar o meu esposo. E graças a Deus estou movimentando as pernas, só tô com uma marca nas costas, né? E para respirar tá doendo um pouquinho. E o pé que, sabe quando fica aquele roxo assim, que parece que ia cortar, mas não cortou? Tá assim. E o braço aqui também, que tá dando uma pontada aqui, eu acho que eu ralei aqui em algum lugar. Bom, enfim, um livramento e tanto, né? Pra eu aprender que eu não tenho que meter a mão aonde é que o meu marido tem que meter a mão, né? Então, era para eu ter vindo pra cozinha, fazer o que eu me propus a fazer, ir lá na galinha que tá com a perna quebrada e dar comida pra galinha, e eu fui fazer outras coisas. Então, o recado de Deus já foi dado, né? Não se meta com essas coisas. Já entendi, Senhor, já entendi. Então, vamos lá. Glória a Deus por isso, glória a Deus por eu não ter me machucado mais gravemente, glória a Deus por esse livramento. Mais um que o Senhor me concede. Aí, meu cabelo caiu na lama, eu caí, né, a parte das costas na lama, e aí fui tomar banho, lavar a cabeça, e estou aqui. Por isso meu cabelo tá molhado. Bom, comunidade em Cristo, Atos 2, 38 ao 47. Vamos ler aqui. Atos 2, 38. Diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras testificava solenemente isso e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Sejam bem-vindos, gente. Assim que receberam bem
a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. E em cada pessoa sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades, seus bens, e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus, que palavra. Eu amo Atos 2, viu? Esse texto de Atos 2 é maravilhoso. Eu e o meu esposo tivemos uma liderança muitos anos atrás, né? Quando a gente ainda não tinha filhos, recém-casados, e eu lembro que a gente vivenciou bastante esse versículo, viu? Esse capítulo de Atos 2 ali com os nossos irmãos de discipulado, que eram 12, depois acabou virando mais porque foram casando e agregando os cônjuges, né, no discipulado. E a gente teve uma época assim que a gente estava com o coração completamente aberto a semear, e Deus tocava assim o nosso coração, dá X reais para fulano, e a gente ia lá e abençoava. E a outra que não tinha computador, o outro ia lá e dava o computador, e começou uma troca, assim, um desprendimento entre a gente. Eu lembro que a família de um dos irmãos nossos, discipulado, o pai, ficou sem salário, eu não me recordo direito o que houve, e a gente juntou lá e foi e levou um valor. E depois também uma irmã nossa discipulado que estava para casar pegou R$ 1.000 do que ela estava, dos preparativos do dinheiro para o casamento, também semeou na vida dessa família que estava precisando para pagar as contas, para suprir as necessidades. Enfim, foi um mover muito grande, sabe? E a gente viveu realmente essa questão da igreja de Atos 2, do desprendimento, da gente se colocar no lugar do outro, da gente não olhar só para o nosso nariz e para as nossas necessidades. Foi um mover muito grande mesmo. É inesquecível, né? Isso certamente já tem mais de 16 anos, porque eu não tinha meu filho fez 16 anos agora dia 10. Então, todos se dedicavam de coração. Versículo 42 é o destaque aqui no texto. Nas Bahamas, há um pedaço de terra chamado Rhode Island, que no século XIX era uma salina. Todavia, com o declínio dessa indústria de sal, muitos emigraram para as ilhas próximas. Em 2016, menos de 80 pessoas viviam lá. E a ilha tinha 3 denominações religiosas. No entanto, todos se reuniam em um só lugar para adoração e comunhão semanal. Ai, que lindo! Com tão poucos residentes no local, o senso de comunidade era importante para eles. As pessoas da igreja primitiva também tinham a necessidade crucial e o desejo de comunhão. Eles sentiam-se encorajados e em sua fé recém-descoberta, que se tornara possível pela morte e ressurreição de Jesus. Sabiam também que ele não estava mais fisicamente com eles e que precisavam um dos outros. Os novos cristãos se dedicaram aos ensinamentos dos apóstolos, à companhia e à comunhão, reunindo-se em casa para a adoração, refeições e cuidados das necessidades do próximo. A igreja é descrita assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Atos 4:32, cheios do Espírito Santo, louvando a Deus continuamente, e trouxeram as necessidades da igreja e ele em oração. A ele em oração.
A comunidade é essencial para o nosso crescimento e apoio. Não tente fazer tudo sozinho. Deus desenvolverá esse senso de comunidade à medida que compartilharmos lutas e alegrias uns com os outros e nos aproximarmos dele. Você investe o seu tempo com outros cristãos? Eu estava comentando isso com meu marido ontem, né? A questão de a gente ter essa necessidade de ter amizades e construir amizades verdadeiras, né? A gente acabou de vir para um outro estado agora, é próximo de um lugar onde a gente tem muitos amigos, mas é a 100 quilômetros de distância, pelo menos, né? E a gente tem estreitado laços com irmãos que a gente tem conhecido aqui, a gente tem buscado convidar as pessoas para virem tomar um café aqui em casa, e isso tem estimulado outras pessoas a nos chamarem também para tomar um café na casa deles, e nisso rola um bate-papo, a gente troca ideias, a gente conversa sobre a palavra de Deus, sobre os milagres que já foram feitos nas nossas vidas, e essa troca é extremamente edificante e necessária na nossa vida. Muitas pessoas depois de 2020 deixaram de congregar, porque houve um grupo de cristãos, né, que começaram a pregar nas redes sociais contra as igrejas, e realmente existem os falsos profetas, existem muitas coisas ocultas e ruins dentro de igrejas, de todas as denominações e credos, né? Não só na evangélica, mas o que a gente precisa se atentar é ao foco e ao alvo que é Cristo Jesus. A gente não pode ficar olhando para a igreja em si, porque toda a igreja é imperfeita, porque o cabeça sendo Cristo, o restante do corpo é tudo gente pecadora como a gente. Então podem errar, sabe? E se a gente tiver esse entendimento que a gente está naquele lugar para fazer a diferença, para que a gente possa dar o nosso melhor e para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e principalmente até as nossas dores, e ver que as pessoas também passam pelas mesmas dificuldades que a gente, essas coisas vão fortalecendo a nossa fé, né? E quando a gente encontra irmãos verdadeiros, a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que os irmãos, entendeu? Então vão ter amigos mais chegados do que irmãos de sangue, do que gente da família, e isso é real. E a gente precisa entender que Deus usa tudo que a gente necessita, que nessa terra Deus, ele vai prover, mas ele provê através de pessoas. Se você necessita, se está desempregado, necessita de um emprego, vai ser uma pessoa que vai te empregar. Ou então vai ser uma pessoa que vai se associar a você. Se você necessita de alimento, vai ser uma pessoa que vai te abençoar. Se você precisa pagar uma conta e você não tem condições e Deus quiser usar alguém, ele vai usar alguém, entendeu? Ele não vai descer ele mesmo aqui, ele pode fazer, mas raramente ele vai descer aqui e ele mesmo vai lá pagar a conta. Então, a gente necessita das pessoas. Essa falsa filosofia de que a gente sozinho resolve tudo, de que a gente não precisa de ninguém, de que a gente não precisa congregar, isso é uma mentira do Satanás, porque as pessoas que deixaram de congregar, a maioria, eu posso dizer que a maioria das pessoas, nossa, tô com dor aqui, ó, que deixaram de congregar em 2020, pós-pandemia, que acharam que podiam buscar sozinho, que não precisava de igreja mais, a maioria delas, eu posso dizer que 90% estão desviadas, estão perdidas nesse mundo. E não é todo mundo que busca a palavra de Deus no dia a dia em casa. Eu já falei aqui em várias lives. Quer pegar gosto para ler a Bíblia, que é o nosso manual de vida,
Começa por Provérbios do dia. Hoje é dia 16. Você pega o Provérbios 16 e leia. É o livro da sabedoria, Salomão que escreveu, né? Foi o homem mais sábio do mundo inteiro. Então, você pega este livro e comece a ler. Amanhã 17, lê o Provérbios 17. Dia 30, lê o 30. No mês que não tiver 31, lê o 30 e 31 no dia 30. Mas, Viviane, é repetitivo? Não é. Porque a palavra de Deus é viva. Ela não é um livro, a Bíblia não é igual a um livro comum que você vai ler e vai sempre entender a mesma coisa. Deus vai falar no dia 1º de janeiro, quando você lê o Provérbios 1º, Deus vai falar uma coisa. Quando você lê 1º de fevereiro, Deus vai falar outra coisa com aquela mesma palavra. Porque você vai estar vivendo outra realidade. Entendeu? Então, o que Deus quer falar no nosso coração, e já falou neste dia, nesse final de dia, é que a comunidade em Cristo é muito importante. Mas a comunidade em Cristo é o que está escrito em Atos 2. E, Viviane, eu não vivo isso na minha igreja. Tudo bem, comece a partir de você, né? Quando você sentir falta de um irmão, não fique pensando que a obrigação é só do pastor de ligar para aquele irmão, não. Se você que sentiu falta, é contigo mesmo, sabe? Eu costumo falar aqui em casa o seguinte: se Deus te mostrou uma fruta, é para você colher. Não é para me pedir para eu colher ou outro colher, não. É tu mesmo. Porque quem viu foi você. Se você viu que uma coisa está fora do lugar, é para você guardar. Não é para você falar para terceiros, terceirizar, não. Se Deus tem te mostrado determinadas coisas, é para tu mesmo fazer. Não é para terceirizar. A gente tem uma mania de terceirizar as coisas. E eu acredito o seguinte: se Deus te mostrou, porque Ele quer que você se mova, né? Então, se Deus fez sentir falta de alguém, se Deus te incomodou para orar por alguém, é tu que tem que orar, é tu que tem que ligar e saber se a pessoa tá bem, né? É óbvio que quando há um casal e a gente trabalha com pessoas, vamos supor que o meu marido se sentiu tocado de saber como que está uma irmã lá da igreja. Ele não é ele que vai ligar, ele me pede para ligar, né? Porque para não dar confusão, não com a gente, mas assim, às vezes o marido da mulher lá não vai gostar, não vai cair bem. Então a gente tem que ter sabedoria nessas coisas, né? Mesma coisa a mulher. Veio um irmão lá da igreja para orar. Tá bom, peça ao seu marido, se ele for em comunhão, tiver comunhão com Deus e exercer o ministério com você, que ele ligue para saber como está fulano e diga que, estamos orando por ti. Então, que a gente possa olhar mais ao nosso redor. Às vezes a gente fica assim, ninguém olha para mim, ninguém nunca fez por mim, eu fiquei doente, ninguém foi me visitar, mas você também não comunicou ninguém da igreja. Eu conheço muitas pessoas que ficaram feridas por causa disso, mas assim, ninguém sabia, gente, ninguém adivinha. Aliás, a palavra de Deus diz que os adivinhos não herdarão o reino de Deus, né? Então, assim, mas ninguém sentiu falta. Aí eu concordo. Se você ficou 1 semana, 2, sem estar indo na igreja e ninguém te ligou, realmente tem uma falha. Porque alguém sentiu falta e alguém deveria ter ligado. Mas tem gente que fica esperando isso do pastor, da pastora, né? E, na verdade, nós também temos o chamado do ID, que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Amém? Então, para a gente refletir mais uma vez, você investe o seu tempo com outros cristãos? Para a gente refletir, né? Viviane, hoje em dia tá tão difícil, não sei o quê. Tá. Mas sempre tem pessoas que a gente tem mais afinidade e a gente precisa estreitar laços. Eu tô muito contente com o que tem acontecido aqui. Meu marido nunca foi assim de ter muitos amigos lá no Rio, de sentar, de conversar, a não ser com o intuito de discipulá-los, né?
E eu tenho visto, assim, ele estreitar e ele buscar conversar mais com o pastor aqui. E isso é tão maravilhoso, é necessário. A gente não pode se isolar. A gente tem que ter relacionamentos, a gente tem que conversar, a gente tem que ter alguém para se abrir, alguém digno, alguém com boa índole, né? E com conhecimento na palavra. É muito importante. Então, nesse momento eu quero estar orando. Se você tem algum pedido de oração, oi Rosinete, oi Marilene, tudo bem? Alcide, Sueli, se vocês tiverem algum pedido de oração, pode escrever aí no chat que eu vou orar agora, tá? E aí eu vou dar um tempinho para você estar escrevendo aí o seu pedido de oração. Se não tiver ou não quiser se expor, não tem problema. Me segue lá no perfil, manda uma mensagem com o seu pedido de oração que eu estarei orando, ok? E peço pro meu marido também que ora nas madrugadas para estar orando, tá ok? Eu não vou me alongar, só que eu peço assim, se você tiver um pedido de oração agora, escreve correndo, porque eu vou fechar meus olhos, eu não vou orar de olhos abertos. Então, não vou ter como ter acesso ao que você pediu, pois eu fechar os olhos, tá? Então, vamos lá. Alguém tem algum pedido de oração? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar a Deus que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Em primeiro lugar, Senhor, muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deste. Oh Deus, que não tenha sequelas nenhuma, que eu não fique com dores mais profundas, que o Senhor venha me curar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada uma das pessoas que entraram nessa live, nem que por um segundo. E eu clamo a Ti, Senhor, que cubra elas com Seu sangue, revista com a armadura completa de Deus, guarda o corpo, a alma e o espírito. Oh, venha, Senhor, entrar nesses lares aqui representados, trazendo transformação, restauração, libertação, que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento e que tudo aquilo que essas famílias necessitam, que o Senhor conhece as necessidades mais profundas das pessoas, que o Senhor possa, Senhor, trazer a provisão necessária. Ó Deus, que tudo aquilo que os seus filhos ainda nesta semana necessitam, Senhor, de sabedoria para se organizarem, para resolverem questões, que o Senhor possa conceder a sabedoria necessária, porque eles venham solucionar tudo aquilo que eles se planejaram para essa semana. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração ensinável, que possamos, meu Deus, estarmos cada dia mais e mais buscando ter comunhão contigo, com os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tem mais lives dessas baixadas lá no meu perfil. Se você quiser nos acompanhar, será um prazer, será uma bênção, tá? Se você gostou, se essa live te edificou, compartilha, porque já já eu vou baixar ela lá no meu perfil, tá bom? Com outras pessoas para que elas possam ser edificadas. Amém? Beijo no coração. Que Deus os abençoe. Amém.